A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Oi, meu nome é Franciele, mas você pode me chamar de Fran. Nós estamos no propósito de 30 dias de alinhamento dos céus para esse novo tempo que o Senhor tem para nós. E eu já quero começar esse vídeo já profetizando sobre a sua vida, que sim, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Não importa o que aconteceu com você no último ano, não importa o que se passou na sua vida. E olha, eu estou falando aqui porque foi um ano que aconteceram tantas coisas por aqui, onde realmente um terremoto passou, mas eu sempre me apego nas promessas do Senhor, e eu sei, e eu profetizo, e eu tomo posse, eu espero que você tome posse aí, de que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós vamos meditar hoje em Ageu, no livro de Ageu, só tem 2 capítulos, é um livro curtinho, mas é um livro tão importante para alinhamento para esse novo tempo. Então já pegue seu caderno, as suas canetas e a sua Bíblia e eu vou começar a leitura. Ageu, capítulo 1. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Ageu foi um profeta. Ele diz o seguinte: no 2º ano do reinado de Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo. Então eram 2 líderes ali, em que Ageu, ele traz a palavra do Senhor, uma revelação do Senhor para esses 2 líderes. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. O povo estava resistente a reconstruir a casa, o templo para o Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Então aqui o Senhor já quer dizer muito forte ao nosso coração. Nós muitas vezes priorizamos as nossas coisas, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos, ao invés de priorizar a vontade do Senhor, os projetos do Senhor, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer. Nós não seguimos em obediência para aquilo que o Senhor tem e que Ele está pedindo para a gente. Então a gente muitas vezes prioriza os nossos sonhos e sonhos carnais, sonhos desse mundo que nem são sonhos nossos em alguns momentos. São sonhos em que uma sociedade colocou em nós, as pessoas colocaram em nós, autoridades colocaram em nós. A gente já falou sobre isso aqui, sobre nós sermos uma folha em branco, como dizia Vygotsky, e que nós somos preenchidos pelo meio, pelas pessoas, pelas autoridades das nossas vidas, e a gente começa a passar a priorizar alguns sonhos que, na verdade, não são os sonhos do Senhor. E aqui já vem uma exortação através do profeta Ageu, falando: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? Ou seja, o povo estava preocupado com as coisas que tinha relação a eles. A casa para eles, a família, ao luxo, em relação a eles. Aqui é muito importante, porque para esse novo tempo, nós vamos ali fazer daqui para frente, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como eu faço todos os anos aqui, um painel dos sonhos, aquilo que o Senhor quer, como colocar os sonhos ali, escrever uma carta para Deus. A gente vai fazer isso nos próximos dias, mas o Senhor está dizendo aqui que nós precisamos priorizar os sonhos dele, a construção do novo templo do Senhor, ou seja, para honrar e glorificar o nome do Senhor, não os nossos sonhos, não para o nosso bel prazer, não para o nosso ego, não para a nossa vaidade. Mais uma vez o Senhor está dizendo isso para nós. Olha, eu confesso para vocês que eu meditei nessa palavra hoje pela manhã e o Senhor falou muito forte ao meu coração. É uma palavra que veio direto como flecha ao meu coração. Eu sei que o Senhor está falando muito forte comigo aqui, pessoalmente. E ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. O que o Senhor está dizendo aqui é que as pessoas estavam trabalhando, elas estavam plantando as sementes, elas estavam semeando, mas a colheita não era abundante. Não existia prosperidade. A prosperidade, ela era infrutífera. É aqui que está escrito no contexto. É isso que o Senhor diz para nós, que existia uma prosperidade infrutífera.
E aí, o que acontece? Quantas vezes nós fazemos isso? Com a força do nosso braço, nós plantamos, nós semeamos, e nós achamos que por nós fazermos isso, né, semearmos, nós vamos colher em abundância. O que a gente não entende é que se nós estamos fazendo as coisas com o coração no lugar errado, não vai frutificar, não vai prosperar. E durante algum tempo isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a olhar para minha vida e aquilo que eu estava fazendo e era para o meu ego, para minha vaidade, para as coisas que eu tinha colocado como sonho, que eram meus sonhos. Não eram sonhos do Senhor para mim. E ao longo do meu deserto, ao longo das coisas que eu passei, o Senhor foi me realinhando, me colocando o meu coração no lugar certo. Só que eu comecei a entender que muitas coisas que eu tinha feito parecia que eu estava andando em círculos. Então elas prosperavam até certo ponto, batiam teto e voltava. Lembra que eu já falei isso? E aqui é isso que o Senhor está falando para esse povo, que eles estavam semeando, mas a colheita não era abundante. Ele fala assim, ó, vocês plantaram muito, mas colheram pouco. Vocês comem, mas isso não satisfaz vocês. Vocês bebem, mas vocês não conseguem mesmo assim ficar satisfeitos. Vocês colocam a roupa, mas não conseguem se aquecer. Vocês recebem o salário, mas parece que o salário entra em um bolso furado. Não rende. As coisas não rendem. Por quê? Qual era a prioridade do Senhor? Reconstruir o templo. Só que os homens, o povo nessa época, eles não estavam priorizando isso. Eles falavam, ainda não é tempo. E aí, o Senhor diz o seguinte, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstrua o templo. Aqui o Senhor deixa uma tarefa muito clara do que Ele quer. Ele fala o que Ele quer. Ele quer que o povo reconstrua o templo. O povo pode falar que não é ainda, mas o Senhor está dizendo o que é. Se isso está acontecendo com você, se o Senhor está te direcionando para algo, dizendo o que é o tempo, então faça. Isso aconteceu com esse canal aqui. É o tempo. Eu precisava fazer. E aí ele diz assim, ó, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Aqui o Senhor continua falando que Ele quer que reconstrua o templo. E Ele diz assim, ó, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então vá lá, pegue as madeiras e comece a reconstruir, porque dele me agradarei e serei glorificado. O Senhor vai estar ali. E ele diz, e ele continua explicando o porquê que as coisas não prosperaram. Ele dissipou tudo aquilo que o povo ia fazendo, que era muito, estava ali construindo, né, as casas luxuosas, tentando plantar muito para colher muito, mas o Senhor não prosperava, não frutificava, e ele está explicando, e agora ele vai falar o porquê que isso aconteceu. Aí ele fala assim, ó, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ou seja, cada um estava correndo ali pelo seu bel prazer, correndo pelas coisas que eles queriam. E aí ele diz, por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. O Senhor estava retendo a prosperidade. Estava retendo a prosperidade desse povo, por mais que o povo fizesse na força do braço, por mais que plantasse muito, não acontecia, porque o Senhor estava retendo, porque o povo não queria reconstruir o templo, ou seja, seguir em obediência àquilo que o Senhor queria. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Foi o Senhor que fez com que secasse. Muitas vezes nós estamos passando por coisas da nossa vida e a gente não entende. A gente muitas vezes coloca a culpa no inimigo até. É o inimigo, eu faço as coisas, é inveja, é isso, é aquilo, mas não é. Muitas vezes é o seu coração que está no lugar errado. Por mais que você esteja fazendo na força do seu braço, não prospera, não avança. Por quê? Porque o Senhor, Ele está retendo. É Ele que está retendo a bênção. É Ele que está retendo a prosperidade. Porque nós precisamos alinhar o nosso coração no lugar certo. O quanto o Senhor falou forte ao meu coração nisso aqui. O quanto o Senhor falou forte. Eu não sei se está falando aí com você, mas o Senhor está dizendo muito forte ao meu coração que para esse novo tempo nós precisamos seguir em obediência ao Senhor. Fazer aquilo para honrar e glorificar o nome do Senhor. E não o nosso, não para engrandecer o nosso nome. Muitas vezes nós estamos atrás de bênção materiais, nós estamos atrás de prosperidade, nós estamos plantando várias sementes, mas nós estamos esquecendo daquilo que é prioridade, daquilo que é importante, que é honrar e glorificar o nome do Senhor. Primeiro são os reinos dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. E é isso que o Senhor está dizendo pra gente hoje. E aí ele diz assim, o povo atende ao Senhor. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo
temeu diante do Senhor. Mais uma vez aqui, nós estamos falando de temer diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor. Ah, meus amigos, isso aqui é forte, isso aqui é poderoso, isso aqui é algo... Quando o Senhor, ele pede para você fazer algo e você faz em obediência, é isso que o Senhor nos fala. E é isso que o Senhor está dizendo hoje para nós aqui. Eu estou com você, diz o Senhor. O Senhor está conosco. Ele está com você. Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Aí, aqui, a gente já consegue sentir aqui. O que acontece? O Senhor despertou o espírito. Ele despertou o espírito dos líderes, que era Zorobabel e também de Josué, e do povo. Ele despertou o espírito para reconstrução, para que eles começassem a reconstruir. E aí a glória do novo templo. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. O que o Senhor está dizendo aqui? No momento da reconstrução, o povo olhava e não conseguia ver a glória daquele primeiro templo, que era o templo de Salomão, que era um templo grande, majestoso, cheio de riquezas, e isso desanimava o povo. E o que o Senhor fez? Ele falou: eu estou com vocês. Mais uma vez o Senhor colocou aqui a promessa, mais uma vez o Senhor renovou a aliança e disse: eu estou com vocês, continue, sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, eu estou com vocês. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. É neste lugar, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está dizendo para nós aqui? O que Ele está trazendo ao nosso coração? De que você não precisa se preocupar, minha irmã, você não precisa se preocupar, meu irmão. Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Como essa reconstrução será feita? Não é você que precisa se preocupar, porque a provisão é o Senhor que vai trazer. Não importa o que passou na sua vida, não importa o terremoto que passou, não importa se tudo foi destruído, não importa se o templo caiu, se o templo ruiu, assim como aconteceu com o templo de Salomão, que era majestoso, que era glorioso. Nós podemos olhar para a nossa vida hoje, olhar para o nosso passado e pensar: meu Deus, eu tinha tudo, quantas coisas eu tinha. A minha vida era maravilhosa, a minha vida era perfeita, eu tinha casa, eu tinha carro, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, meu Deus. O Senhor está falando muito forte ao meu coração. Eu tinha a casa dos sonhos, eu tinha um carro dos sonhos, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu falei isso muitas vezes para o Senhor. Eu estou trazendo aqui a minha história para vocês, sabe? Porque eu falei isso para o Senhor, e até poucos dias eu também estava falando com o Senhor sobre isso. Porque o Senhor me fez sangrar. O Senhor me fez sangrar. Muitas vezes, sabe? E eu estava perguntando ao Senhor. O Senhor passou um terremoto na minha vida, sabe? Eu tive que mudar tudo. Eu mudei de casa, eu tive que, rever tudo aquilo que eu tinha alcançado, o que eu achava que era sucesso. Na minha visão, eu estava vendo a melhor fase da minha vida. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Com tudo que aconteceu, eu vejo que passou um terremoto, eu vejo que tantas coisas aconteceram até chegar para esse novo tempo. O que o Senhor quer para esse novo tempo? O que o Senhor quer de mim para esse novo tempo? Porque quando eu olho para o passado, eu via
coisas boas acontecendo comigo. E agora eu vejo que existe uma reconstrução. Mas como é que eu devo reconstruir? Foi isso que eu questionei ao Senhor e o Senhor me entregou essa palavra. E é isso que o Senhor está querendo falar com você também. Não importa o que aconteceu com você. Não importa o que aconteceu no seu passado. A sua casa pode ter sido destruída. Você pode ter perdido casa, você pode ter perdido carro, você pode ter perdido emprego, você pode ter perdido coisas que você não entendeu. Mas o Senhor está falando que Ele vai reconstruir. E que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque você vai reconstruir com o seu coração no lugar certo. E que dessa vez o Senhor está dizendo que Ele está com você. E que o seu coração não está ali aonde estava apenas fixado em sonhos que eram relacionados ao seu prazer, ao seu ego, à sua vaidade, ao que o mundo dizia que era bom. O que o Senhor está querendo dizer para nós nesse devocional é que Ele está conosco na reconstrução desse novo tempo e que a segunda casa será maior que a da primeira, porque agora a presença do Senhor está com a gente, está nos acompanhando. É isso que o Senhor está dizendo. Não importa o que aconteceu no seu passado, minha irmã, meu irmão, não importa. Não importa. Para esse novo tempo, coloque o seu coração no lugar certo. Coloque o seu coração no Senhor. Para a construção do novo templo para o Senhor. Para honrar e glorificar o nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Então existe uma promessa. Eu estou com vocês. A resposta do Senhor é essa. Então ele diz para a gente fortalecer o nosso espírito. Quem está cansado, fortaleça. Você pode olhar para as ruínas agora. Você pode lembrar do tempo passado. E pensar, Senhor, como é que eu vou reconstruir algo maior? Como? Olha como era antes. Olha como estou agora. Quebrada. Quebrado. Olha quanta coisa aconteceu comigo, Senhor. Eu fiz essa oração pro Senhor. Porque eu trago as minhas cicatrizes e eu sei que você traz as suas aí também. Porque grandes soldados do Senhor têm as suas cicatrizes de guerra. Eu tenho as minhas. E eu tenho as minhas de maneira literal. Eu tenho as minhas no meu corpo. Mas as cicatrizes, elas mostram as batalhas que nós vencemos. E quando eu leio a Bíblia, quando eu leio as promessas do Senhor, o Senhor sempre traz que a promessa, lá em Jó, foi assim. Que o Senhor abençoou muito mais o fim da vida dele do que o começo. Jó perdeu tudo. Mas o Senhor abençoou muito mais. O Senhor sempre dá em dobro. Sempre dá em dobro. Então, o que o Senhor está falando muito forte ao meu coração é que para que eu me desapegue do passado. E eu sei que Ele está falando muito forte ao seu coração também. Para que a gente para que a gente entenda que o Senhor, Ele reconstrói em cima das ruínas. E que as ruínas muitas vezes somos nós, que fomos destruídos muitas vezes por tantas coisas e que nós priorizamos de maneira errada, nos colocamos em lugares errados, colocamos o nosso coração em lugares errados, mas o Senhor não desperdiça nada. E o que o Senhor está dizendo é, vai ser maior, porque com Ele é assim. É sempre maior, é sempre glorioso quando nós colocamos Ele como prioridade. Quando nós alinhamos o nosso coração a Ele. Quando nós entendemos que primeiro é o reino dos céus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Porque assim como o Senhor fez com o povo, quando saiu do exílio e essa reconstrução aconteceu, e olha, eu quero ler aqui o final para vocês entenderem. Lá no versículo 19 diz assim, ainda há sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Existe a promessa do Senhor. Ele vai te abençoar. Você vai ser reconstruída de uma maneira que você nem imaginava. Você vai ser reconstruído de uma maneira que você nem imaginava. A partir de agora, o Senhor vai frutificar, o Senhor vai abençoar. Então, aquilo que você semeou, que não frutificou, que não prosperou, foi uma prosperidade infrutífera naquele primeiro momento, porque o seu coração estava no lugar errado. Agora o Senhor está dizendo, se alinha comigo, alinha seu coração comigo. Vai prosperar, vai frutificar, porque eu estou com você, diz o Senhor. Eu estou abençoando você. Agora em diante, de hoje em diante, eu abençoarei você. Em nome de Jesus, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra para esse novo tempo. É isso que o Senhor está fazendo com a gente. Agora, eu quero fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, mais uma vez em mais um devocional diante da Tua presença, Senhor, pedindo o Seu alinhamento do nosso coração com o Teu, Pai. Nós queremos, Senhor, o Seu Santo Espírito nos guiando e nos orientando para esse novo tempo, Pai. Nós queremos, Senhor, reconstruir, porque nós sabemos, Senhor, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira e nós tomamos posse dessa palavra. O Senhor diz que está conosco nesse novo tempo. O Senhor diz que a partir de hoje nos abençoará naquilo que nós fizermos, Pai, porque o nosso coração está alinhado com o Teu, Pai. E nós tomamos posse dessa palavra que o Senhor nos deu hoje, Pai. Não importa o que aconteceu no passado, Senhor, que o passado fique no passado. Nos tire de lá, Pai. Se ainda estamos presos, Senhor, no passado, nos retire de lá. Nos coloque, Senhor, alinhados ao Teu caminho, ao Teu coração, à reconstrução do novo templo, Pai. Para que nós possamos, Senhor, viver as Tuas
promessas, as tuas bênçãos, Pai, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos nesse devocional, em nome de Jesus. Amém. E para a ação de hoje, eu quero que você escreva no seu caderno o que precisa ficar no passado. Quais são as coisas que você estava colocando no seu coração e que não estão alinhados com aquilo que o Senhor quer. Peça para o Espírito Santo te orientar. Senhor, eu estava com esse sonho, eu estava com isso, eu estava presa nesse passado, eu ainda não consigo entender para esse novo tempo. Qual é o novo templo que o Senhor quer que eu construa para honrar e glorificar o seu nome? Quais são os projetos que eu tenho que construir daqui para frente? Quais são os sonhos que eu tenho que viver que estão alinhados com os seus? Que é para a construção desse novo templo. Escreva tudo que o Espírito Santo for ministrando ao seu coração. Se inscreve no canal, ativa o sininho se ainda não é inscrito. Eu sempre trago conteúdos assim para você aqui nesse canal. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.